Oi, gente, boa noite. Saudade de vocês. Eu, Sabrina Montenegro, estou aqui para mais um Montenegro Convida. Gente, andei um pouquinho sumida, correria, muitas coisas. Eu gosto muito de ter esse bate-papo com vocês inicial, antes da gente chamar o nosso convidado, a nossa convidada da noite, porque eu me sinto muito à vontade, né, de dar essa satisfação a você que nos acompanha esse programa, né, que vem crescendo um degrau de cada vez, trazendo convidados especiais, trazendo sempre força, fé, né, experiência profissional, né, dicas. Então, assim, andei um pouquinho ausente, mas estou buscando novidades, estou buscando convidados diferenciados, porque o Montenegro Convida não é mais um programa, é o programa que veio para fazer a diferença na minha e na sua vida, principalmente falando sobre o nosso melhor tema, que é Jesus Cristo. Né? Mas a gente aborda, né, os temas do dia a dia, a gente aborda aí convidados especiais que tem também muita coisa para agregar em nossas vidas. Então, é com muito prazer que eu venho hoje com mais um Montenegro Convida, né, trazendo algo de especial para vocês. Gente, eu quero falar para vocês, antes da gente chamar a nossa convidada, eu quero falar para vocês mais uma vez dos produtos RS Cosmético. A RS Cosmético, gente, é a patrocinadora oficial do Montenegro Convida, tá? Meu amigo Rafael, que está no Brasil, no Rio de Janeiro, ele e o seu sócio é distribuidor oficial da RS Cosméticos. Essa empresa pertence a eles. E é uma empresa de nome que está espalhada nos 4 cantos. Nível Estados Unidos, Brasil, Europa. Você não pode perder a oportunidade de adquirir produtos RS. Gente, ele está com promoções incríveis. Ele tem produtos maravilhosos. E o melhor de tudo, eu não estou fazendo propaganda da RS apenas porque ele é nosso patrocinador, mas porque eu trabalho com os produtos RS, confio, né? E sei que são produtos de resultado e qualidade. Então, assim, o custo-benefício maravilhoso. E você não vai encontrar em farmácia, em sites, você só vai comprar com um distribuidor autorizado. Então, você vai ter que procurar um revendedor, você vai ter que entrar em contato com a equipe RS Cosméticos. Então, assim, ó, eu super indico, dica de cabeleireira, você que quer ficar com as madeixas maravilhosas, tem para você cliente, tá? Tem os kits que você pode usar na sua casa, mas para você profissional que tá cansado de investir em produtos que não te dão resultados, vem para a RS que eu garanto para você que o resultado é o melhor. E é isso, gente. Eu quero muito agradecer mais uma vez, né, a colaboração do Rafael e do seu sócio, patrocinador oficial do Montenegro Convida, um grande amigo, um grande empresário que está fazendo sucesso e está espalhando esse produto maravilhoso nos 4 cantinhos do mundo. Rafael, parabéns para você, parabéns para o seu sócio, vocês são maravilhosos. E os produtos RS, não preciso nem dizer. Quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Gente, eu quero convidar hoje nada mais, nada menos do que uma blogueira. Alguém que faz podcast. Seria pod gringo? Não sei. Vou convidar ela e vou deixar ela contar pra você. Vem comigo, garota! Nossa convidada de hoje, dá uma olhadinha aí, ó. Maravilhosa. Ai, vem com a Olá! gente, que já estamos te aguardando. Tudo bem? Que massa poder te receber, Thais. Eu que agradeço pelo Linda. convite. Fiquei muito feliz, um convite muito especial. Bora papear bastante, né? Vamos papiar.
Eu que estou muito agradecida por você ter aceito esse convite, né? Você é uma figura bem conhecida aqui na nossa cidade, você é uma pessoa muito especial e iniciou, né, o programa, foi inspiração para mim. Então, nada mais justo do que trazer você para você contar um pouquinho sobre você, né, e ajudar a nossa comunidade brasileira e quem sabe também trazer dicas, né, e conhecimento para os brasileiros que estão lá no Brasil, né, cada um nos seus estados, mas que almejam estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Por favor, se apresenta. Obrigada, Sá. Então, pessoal, meu nome é Tainara, tenho 24 anos, sou casada, tenho um filhinho de 4 anos e moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos. Que massa, Thay. E você veio direto para cá, Thay? Você veio direto para Carolina do Sul, onde estamos no momento, em Charleston? Não, primeiro eu fui para a Flórida. Vou contar como que eu cheguei aqui. Isso. Mas, para a gente chegar nesse ponto, tem que falar um pouquinho do meu casamento, porque foi através do casamento que eu vim. Né? Uau! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, primeiro de tudo, eu vou abrir uma coisa aqui que eu nunca abri no meu Instagram, nunca falei publicamente, abertamente, tá? Então, vai ser especial aqui, que é uma coisa muito, assim, particular, mas eu vou abrir aqui para vocês. Antes de eu vir para cá, eu estava com início de depressão e estava tendo crises muito fortes de ansiedade e de pânico. Eu estava com muitos problemas na minha vida pessoal, que eu não vou abrir aqui porque envolve terceiros, mas é uma coisa que eu nunca compartilhei assim abertamente. Poucas pessoas sabem disso. E eu estava tendo crises e eu ia sempre parava no hospital. Chegava de madrugada, o meu coração acelerava, me faltava o ar. E eu ia para o hospital sempre achando que eu estava infartando, alguma coisa do tipo. Novinha, mas eu pensava que eu estava tendo algum tipo de problema de coração, algo do tipo. E nesse período foi quando o Nathan apareceu na minha vida. E é onde tudo começou, esse desejo de vir para cá. Então, assim, desde pequena, eu sempre quis morar aqui nos Estados Unidos, sempre tive esse desejo, mas eu não tinha essa possibilidade, essa condição financeira, né, até então, para pagar o intercâmbio que eu queria para vir de maneira legal. Sim. E aí, neste período que eu estava tendo essas crises muito fortes, o Nathan me levou várias vezes no hospital durante a madrugada. Ele me levou várias vezes. Gente, me perdoa que meu celular tá carregando e fica escorregando. Ele me levou várias vezes para o hospital de madrugada e começou a desenvolver aquilo, né? Nossa, tá cuidando de mim e tudo. Enfim, e aí eu tava querendo muito sair ali da minha cidade, de Mogi Guaçu, porque eu estava realmente passando por momentos muito difíceis na minha vida pessoal. Então, foi quando o Nathan apareceu na minha vida e a gente só com 2 meses de namoro, ele perguntou se eu queria casar com ele e vir morar nos Estados Unidos. Uau! Assim, um balde, assim, né? Sabe? Foi assim, direto e reto. Porque ele recebeu uma proposta para vir morar aqui, uma família muito querida que ele conheceu na Espanha, né? Muito querida mesmo. Um beijo para a Nelma, Matheus, que nos recebeu aqui. Falou para ele, vem para cá, a gente te recebe e tal. E ele tava gostando de mim. Ele falou, eu tô querendo ir, mas eu posso levar a minha namorada também? E como os meus sogros são pastores, nós somos cristãos, então ele falou, vamos casar para fazer o que é certo, pra gente ir debaixo da bênção de Deus para os Estados Unidos. Então pensa, Sabrina, 2 meses de namoro, amiga. Nossa. Era loucura. E já uma mudança de país. Foi. Com alguém que você acabou de conhecer. Eu não sabia nem quem era realmente o Nathan. Isso é muito doido. Eu conhecia ele antes, mas só de vista, antes dele retornar para minha vida, né? Para esse lado assim mais de paquera. Até a Camila tá aqui, que foi minha gerente lá da loja que eu trabalhava no Brasil. Um beijo, Cá, obrigada. Beijo também, Camila. Muito obrigada. E ele chegou aí lá na Star Jeans, quando eu trabalhava na Star Jeans, para me ver. Então, a Camila tá aqui, lembrei disso. Então, foi bem nesse período. E aí, depois disso, a gente foi um dia no shopping andar. E tinha a CVC, né? Uma agência muito conhecida de viagem.
Chegando lá, a gente entrou para fazer um orçamentinho, conversar com a mulher. Sabrina, a mulher engabelou tanta a gente pensou, nossa, tá barato o Coisa negócio aí. de vendedora, né? Parabéns pro pessoal da Foi, CVC. a gente foi só dar aquela olhadinha. Aí o Nathan falou, a gente não tem esse dinheiro, vou ligar pra minha tia, vou ver se ela me empresta. Ligou pra tia do Nathan e falou, tia, você me empresta seu cartão de crédito? Eu tô querendo ir embora pros Estados Unidos com a Tainara. A tia dele nem sabia até esse momento. Nisso, ela emprestou o cartão dela e a gente foi lá, comprou as passagens, escondido da minha família, tá? Cheguei em casa com a passagem para vir para os Estados Unidos comprada. Uau. Que loucura! Cheguei lá, minha mãe chorou, esperneou, a minha avó não queria mais falar com o Nathan. Loucura, loucura! Ela tinha razão, não tinha, Sabrina? Claro, loucura! Ela falou assim, não, ela pensou assim, pronto, ele vai levar ela para levar ela para prostituição ou para doação de órgãos, para essas coisas assim. Ela pensou que ele ia realmente me trazer e ela nunca mais ia me ver. Então, minha avó ficou uma fase sem falar com o Nathan, porque ela ficou com medo, né, de ser um golpe, alguma coisa do tipo. Uau. Então, assim, foi bem complicado. Ela teve que conhecer meus sogros, conversar bastante com eles, pegar essa confiança. Mas a gente já tinha comprado a passagem, já tínhamos decidido que a gente ia vir, não tinha o que fazer. Não, e de verdade, Thay, é natural que a sua família tenha pensado isso, porque foi um relacionamento muito rápido e as coisas aconteceram, se encaixaram de uma maneira muito perfeita, mas num curto prazo de tempo. Realmente, com tudo que a gente vê acontecendo, com o tráfico humano, né, as pessoas estão cada vez mais duvidosas, é super natural que a sua família tenha sentido medo e tenha ficado receosa com o que poderia acontecer com você, concordo. Não, com certeza. E ó, gente, não indico ninguém fazer isso, tá? Deu certo no nosso caso, mas não que é pro povo sair fazendo isso. Pelo amor de Deus. Foi uma loucura. Mas, então, aí a gente tava com 2 meses de namoro e compramos a passagem pro mês seguinte, tá? Então, compramos para janeiro. Uma loucura, 28 de janeiro, nossa passagem. E aí, entra aí agora um pouquinho da minha história de fé, tá? Que eu também quero compartilhar isso com vocês. Porque meu sonho, Sá, era casar de noiva. Então, eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus, arrumei esse casamento, né? 1 mês para poder casar, mas eu quero casar de noiva. E aí, eu não tinha, gente, condição financeira nenhuma de casar de noiva, tá? E aquilo foi mexendo muito comigo. Eu comecei a dobrar meu joelho todo dia e falar, Deus, se o Senhor tá comigo, tá nessa loucura, que era uma loucura. Por favor, Pai, me dê o casamento que eu sonho. Eu quero casar de noiva, eu quero casar de branco, vestido de princesa. E eu fiquei orando, orando, orando. E aí, com menos de 1 mês pro meu casamento, gente, menos de 1 mês, tá? 3 semanas. Eu fui me despedir de uma amiga minha que mora em Suzano, a cidade que eu nasci. Fui me despedir dela. E chegando lá para despedir, ela tem loja de vestido de noiva, a família dela tem decoração, eles trabalham com tudo de festa. Só que ela morava mais de 3 horas da minha casa, né? Então eu também não estava esperando nada do tipo. Fui dormir na casa dela e a mãe dela falou assim, não, eu tenho você como se fosse uma filha. E eu sei o jeitinho que você sempre sonhou seu vestido, porque eu cresci com essa minha amiga, a gente ficava vendo vestido nas revistas. Tudo. Que legal. Muito ela já participava, legal. Então, do seu desejo, né? Sim, ela sabia como eu queria. Ela falou assim, tem um vestido na loja que foi primeiro aluguel. A noiva desenhou e só ela usou até agora. E eu teria o prazer de te dar esse vestido para você ser a segunda pessoa a usar. Ela falou, mas se você não gostar do vestido, você pode escolher qualquer outro da loja. Você é uma filha para mim, você pode escolher qualquer um. No outro dia, gente, foi igual aquele programa que tem aqui, sabe, Sá? Que você toca o sininho. Sim! Eu fui lá, ela me vendou. Na hora que ela tirou a venda do meu olho, ela colocou o vestido comigo vendado. Na hora que ela tirou a venda do meu olho, meu pai chorava e eu chorava, porque era o vestido que eu queria, exatamente como eu queria, de princesa rodado. Ali começou a realização de um sonho meu. E aí ela falou, vou dar também para o Nathan um traje também. Ele pode escolher qualquer traje da loja. Então já ganhamos aí o vestido de noiva dos meus sonhos e o traje do Nathan. E aí eu continuei orando, falando, Deus, vai abrindo mais as portas. Então aí o nosso pastor
concedeu uma chácara para nós. A decoração, a gente conheceu uma moça que ela ficou assim encantada com a nossa história e ela fez a decoração num valor muito simbólico, sabe? Aí os músicos, ganhamos de amigos da nossa igreja, músicos, ganhamos a banda. E aí foi tudo encaixando. Fotógrafo, namorado de uma amiga minha que estava começando. Então, assim, a gente começou a ganhar tudo. Foi Na realmente verdade, tudo confirmação de do Deus. propósito de Deus para a vida de vocês dois, né? É verdade. E foi assim, eu falo que foi um dos momentos que eu mais exerci minha fé, porque eu falava, eu não vou casar se eu não tiver de vestido de noiva, fazer o meu casamento, eu não caso. Então, assim, e eu já tinha comprado a passagem, eu falei, então eu sei que Deus vai prover, de alguma forma vai vir a provisão. Amém. Mas estava tudo tão embaçado, sabe? A gente ia fazendo os orçamentos, a gente falava, meu Deus, a gente não tem condição nenhuma. E as portas foram abrindo, buffet também, foi de um amigo nosso da igreja, só cobrou realmente... a matéria-prima, né? Cobrou só a comida, não cobrou mão de obra. Então, assim, foi lindo. Minha tia que faz doces, deu uns doces lindos para nós. Então, tudo foi encaixando, sabe? E aí foi bênção pura. Casamos. Vamos logo agora para a parte dos Estados Unidos. Casamos. Não, mas esse testemunho é muito edificante, porque na sua trajetória do Brasil para os Estados Unidos, tudo aconteceu num curto prazo de tempo e me chama a atenção de ressaltar aqui que esse testemunho que você acabou de contar, você não queria vir sem casar, você queria que tudo fosse certinho, né? E o Senhor concedeu o desejo do seu coração. Por quê? Porque você almejava a palavra, o cumprimento da palavra dele. Sim. Então, assim, no curto prazo de tempo, ele realizou tudo isso para que você chegasse com seu esposo devidamente casado e pronta. Exatamente. É isso mesmo, porque a gente não quebrou princípios, né, Sá? A gente fez a escolha de não quebrar um princípio e Deus nos honrou, realmente, porque Exatamente. Foi muito rápido, é muita loucura, né? E aí, então, a gente casou no dia 27 de janeiro de 2018 e viemos no dia 28. Uau! E que lua de mel, hein? Não, essa parte a gente pula, viu? Eu preciso que Deus abençoe pra gente ter uma lua de mel. Porque a gente não teve, tá? A gente chegou, dormimos um dia num hotel super simples lá na Flórida e no outro dia essa família já nos buscou e daí o Natan já começou a trabalhar. Então, assim, a gente não teve lua de mel, mas glória a Deus. E aí a gente começou, né? Ele começou a trabalhar na construção, já veio com um emprego. Já sabia, né, que ia ter um emprego para ele, já tinha sido tudo conversado, então a gente estava mais tranquilo quanto a isso. Então, assim, só para eu entender, né, e os maravilhosos aqui que estão nos acompanhando, um beijo para todos, obrigada aí pela presença, vai compartilhando. Muito obrigada, gente. Vai chamando os amigos, vai chamando os vizinhos, os colegas, vamos embora. É só para a gente entender. Então, quando vocês vieram, vocês já tinham uma família esperando a chegada de vocês. Vocês já tinham uma base, um apoio, certo? Isso, sim. Okay. E eu falo que, assim, é bem difícil, não impossível, né, Sá? Mas é bem difícil a gente chegar aqui sem um apoio. Sim. A gente teve esse apoio dessa família, que o meu marido morou na Espanha durante 7 anos e conheceu essa família na Espanha na época. E essa família mudou para cá e abriu as portas para nos receber. E isso é muito importante, né? Quando eu acho que, na verdade, tá, eu vou compartilhar aqui um pouquinho dessa opinião com você. Como você disse, não é impossível, mas é algo primordial, é um presente, né? Quando você tem alguém, independente se essa pessoa vai continuar fazendo parte da sua vida, se ela vai continuar com você na sua trajetória, mas eu creio que a gratidão por quem te estende a mão num país onde você talvez não domine a língua, não conheça absolutamente nada e tenha que começar do zero, essa pessoa de verdade é um presente de Deus, é um anjo, né? Porque chegar aqui sem ninguém, sem um contato, sem saber nada, é muito mais difícil. Então, eu quero deixar esse ressalvo aí, né? Da gratidão, né, a quem recebe essas pessoas que chegam para tentar a vida assim como nós que já estamos aqui. Não, com certeza. Eles são uma família que está no nosso coração, porque
né? Foi debaixo da graça de Deus, Deus preparou essa família para nos receber. Então, a gente tem muita gratidão, porque não teria sido possível, né? Se não tivessem eles aqui. E eles que deram esse empurrão, assim, no Natan, sabe? Vem pra cá, a gente vai te abrir as portas aqui. Você vai ter, né? Vai ter um futuro melhor, porque nós dois, somos de famílias, assim, humildes no Brasil, né? A gente não tinha uma condição. E claro, né, Sá, a gente também não teria nem casado essa coisa de 3 meses se a gente fosse ficar no Brasil. Porque a gente não tinha estrutura nenhuma para a gente ter uma casa, para comprar móveis. A gente não tinha estrutura, realmente. Legal ver você reconhecer isso, né? Aproveitando aqui a deixa da pastora Cristina, minha pastora, um beijo. Obrigada por estar participando e me apoiando nessa live. Beijo, pastora Cristina. Aproveitando a deixa da minha pastora aqui, que ela disse que gratidão é coisa rara. E realmente, infelizmente, nós somos obrigadas a concordar. Gratidão é algo muito raro e é muito bonito ver você expondo, né, ao vivo, né? Essa live pode chegar no mundo todo e você tendo gratidão por essa família que estendeu a mão para a chegada de vocês. A minha pastora e o meu pastor, eles são canal de bênção para muitas pessoas que vêm do Brasil e que vêm, inclusive, de outros estados também. Então, aqui, independente, minha pastora, de você ter... você não me trouxe, né? Eu não vim para sua casa, não houve essa necessidade, a minha história foi outra. Mas aqui, ó, um beijo. Eu tenho orgulho de você. Gratidão por todas as pessoas que você trouxe, que não te pediram obrigada, que não souberam reconhecer. Sabe por quê? Porque mesmo assim, você continua trazendo e ajudando. Tem me ensinado bastante. Um beijo. Ai, vamos lá, tá? Que lindo, Sá. Eu realmente tenho aprendido muito com ela. Pessoa humana, natural como nós, espiritual, pastora, sim, claro, mas que não esconde os defeitos e que é normal, é gente como a gente. Então, nossa, isso tem me trago uma paz e uma força muito grande da parte de Deus e eu senti essa necessidade de dizer isso a ela. Ela é especial para mim. Ai, que lindo! Mas vamos lá, que a sua história é muito interessante. Fala Mas pra assim, mim. Então, Sá, gente, desculpa aqui pelo Miguel, porque meu esposo teve que sair. Aí ele tá ali, ai, mamãe, desculpa, né? Mas é vida Miguel de mãe, né? Acontece. Miguel é um lindo. Desculpa, obrigada, Sá. Deixa eu só mandar um beijo pra minha tia Andréia. Obrigada, viu, tia? Beijo, te amo. Meu primo Leonardo estão aqui na live. Então, Sá, sobre essa parte de gratidão, e a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, infelizmente, as pessoas vêm, recebem ajuda e muitas vezes viram as costas. Isso aqui acontece muito, muito, né? Muito triste. Mas vamos lá. Eu cheguei na Flórida, então, na casa dessa família, e eu não tinha carro ainda. E lá na onde a gente morava, tinha mais transporte público. Eu não vejo isso aqui no Goose Creek. Lá, apesar da gente não morar assim em Orlando, né? A gente morava numa cidade pequena, até menor que o Goose Creek, mas tinha transporte público. Então eu comecei a trabalhar de babá para uma família de pai americano e mãe brasileira. E eu pegava 3 ônibus para chegar lá e andava mais 20 minutos a pé para chegar todo dia. Uau. Mas era muito bom. Era muito legal. Só que era uma coisa tão perto, Sá. Só que o transporte público aqui é meio complicado, né? Eu pegava 3 ônibus para uma coisa que era 20 minutos da minha casa. Assim, não tinha muita lógica, né? Mas, enfim. Aqui é bem diferente, né? Aqui onde a gente vive, nós temos, eu acho que um ônibus, né? Que pega a avenida principal e, sei lá, eu acho que ele passa de 1 em 1 hora. Enfim, é muito difícil. É muito difícil. Realmente, as pessoas que estão aí no Brasil, que não conhecem a nossa vida aqui nos Estados Unidos, talvez elas pensem, né, algo totalmente diferente. Diferente. Porque pensar, primeiro mundo, deve ter transporte público a rodo. Não é bem assim. Só que não. Não. E aí eu quero também agradecer muito uma família, Cleidmar e Josi, que nos ajudaram muito. A gente não conhecia eles, conhecemos na igreja. E esse casal nos abençoou. Ele foi o patrão do meu esposo na Flórida e deixou uma van com ele. Então a gente ficava com essa van, né, até nos finais de semana. Isso nos ajudou muito até a gente comprar o nosso primeiro carro aqui. E eu fui, né, me tornei babá. E aí depois de um tempinho me chamaram para trabalhar no mercado brasileiro lá na cidade.
que foi, assim, muito gostoso trabalhar nesse mercado. Na realidade, eu troquei as coisas. Comecei no mercado também ia de ônibus. Só que aí, a filha dos donos do mercado gostava muito de mim. E ela era muito tímida, sabe? Muito tímida. E aí eles começaram a pedir para eu ficar com ela, para eles saírem para jantar de noite, final de semana, e eu ficava com ela. E aí meu próprio patrão falou para mim, Tainara, você tem um dom com crianças, você deveria realmente trabalhar com crianças. Se você acha que vai te trazer mais retorno financeiro, você pode começar a trabalhar com criança. E apareceu essa família para mim, através até mesmo do mercado, e eu saí do mercado para trabalhar nessa área de babá. Eu não levava muito jeito na parte da cozinha do mercado, entendeu, Sá? Eles gostavam de mim lá fora, mas na parte da cozinha não chama a Tainara, porque eu derrubava as coisas, toda atrapalhada, então não estava funcionando muito bem. Mas muita gratidão também. Você já tinha trabalhado com isso no Brasil? Não, nunca tinha trabalhado. Então, assim, sempre trabalhei no Brasil com caixa, atendimento ao público, mas nada dentro da cozinha. Então, assim, quando a gente chega aos Estados Unidos, a primeira coisa que nos acontece é a gente se descobrir, né? A gente acaba tendo que se reinventar e se adaptar ao que tem disponível no momento para a gente continuar, né? Para a gente começar a vida ou dar continuidade a ela. Sim. Então, deve ter sido um desafio muito grande e aos pouquinhos você foi se encaixando numa área que você dominava melhor. Sim. Aí eu comecei a trabalhar com essa família, que me abriu porta de outras famílias. Então, assim, me encontrei, né, nessa questão de babá. Mas sempre olhei crianças na casa. Era um pouquinho diferente a nossa cidade de como é aqui no Goose Creek, que geralmente aqui as babás olham dentro da própria casa, mais de uma criança. E lá eu sempre trabalhei na casa de famílias. Eu trabalhei para 3 famílias. Eu fazia revezamento e era ótimo, todas as famílias muito queridas. E foi uma bênção para nós. Só que naquele tempo, só 5 anos atrás, tá, gente? Eu ganhava $80 a diária e o Natan ganhava $80 também. Então, era pouco, assim, para o custo que a gente estava tendo. Mas dava para se manter. Mas o tempo que a gente ficou na Flórida, de 1 ano e meio, a gente não tinha regalias, viu, Sá? Não tínhamos regalia nenhuma. Era uma vida bem simples mesmo, bem regrada. Não chegou comprando iPhone? Não, a gente teve uma vida bem tranquila no início. Chegou usando roupa de marca? Porque tem que falar, né, Sabrina? O povo pensa que a gente chega aqui já pegando os dólares e tá caindo do céu, não é? É importante, porque quem está no Brasil, muitas das vezes tem a visão real do que é os Estados Unidos, porque tem conhecidos, familiares, amigos e interage bem sobre a vida americana, mas muitos outros não têm noção. Eles realmente embutem, né, na mente que estão no castelo da Disney e que você chega hoje, por quê? Porque existe algo que é a conversão, né? Quanto você está ganhando? $80, né? Aí você vai converter isso para R$5, né? Cada $1. Então a pessoa, nossa, mas olha o dinheirão que ela está ganhando por semana ou por dia, ou seja lá, né, qual for. Então ela começa a entender que você já chegou e já está rica. Mas não consegue compreender muitas das vezes que você ganha em dólar, mas o seu gasto é em dólar. Você não tem mais gastos em reais. Exatamente, não se converte. Exato. Então vale a pena falar que quando você chegou, você não chegou comprando iPhone, você não chegou comprando roupas e bolsas de marca, você não chegou alugando ou comprando uma big de uma casa. É legal esclarecer isso para que não crie uma esperança, uma expectativa irreal. Exato. E quando a gente chegou, a gente foi morar num apartamento, gente, pensa, era as baratas e a gente. Uau. Parecia que a gente estava invadindo o espaço delas. Era um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros por $850, só que era barata para todo mundo. Vale a pena dizer isso também, né? Porque lá no Brasil, pelo menos da onde eu vim, do Rio, a gente encontra uma baratinha perdida pela casa, vai lá e mata, acabou o problema. Aqui não, gente. Aqui a gente tem lugares, isso são em todos os estados, tá?
cada um tem um tipo de bichinho, mas a É, maioria tem barata, tem baratinha, sim. pequenininha, chatinha, que ó, é um Um monte, monte. é Eu criei um trauma complicado. tão grande depois desse apartamento, Sabrina do céu, eu chegava a sonhar com essas baratas, era tanta Meu barata. E Deus. chegou no verão, era muita barata. E aí, lá vai agora outra coisa também de pé de novo. Começa eu, né? Com 8 meses de casada, eu engravidei. Uau! Que loucura! 8 meses de casada, 8 meses de América. Me Chegaram bateu um sem desespero. televisão, né, casal? Fala pra mim, Thay. Não, realmente, amiga, era começo, mas não tinha nem sofá. Aí, ó. Não tinha sofá, não tinha mesa, tinha só a Gente, cama. Então, comprem uma televisão. Chegaram nos Estados Unidos, providenciem uma televisão, gente. por Porque favor, eu senão só é tinha muito minha rápido. Isso cama. acontece com quase todo mundo. E aí eu falei, gente, como que pode? E agora, eu desesperei, Sabrina. Eu queria muito ser mãe, mas eu entrei num desespero porque eu falei, gente, como que eu vou, o que que eu vou fazer? Quando chegar no final, que eu tiver que parar de trabalhar, como Sim. que a gente vai, Como vai vai pagar? ser, né? Como vai pagar as contas ele ganhando US$ 80 o dia e eu tendo que parar de trabalhar? Comecei, de novo, oração, né, tudo. A nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, lá na Flórida, um beijo grande para todo mundo, nos apoiou muito. Que legal, que Não, legal. foi lindo, Sabrina. Fizeram um chá de bebê para nós na igreja e a gente ganhou muita coisa. Ganhamos muito gift card e Deus proveu tudo. Assim, o Miguel chegou, tinha coisa que eu nem sonhava que ele ia ter. Foi Que provisão de Deus. A gente foi benção, ganhando que benção. muitas roupas, muita coisa. Ele ganhou coisa assim que eu ficava, nem sabia como que usava os trechos, e tudo muito chique, Aham, sabe? Então, assim, foi muito legal. Nossa, e eu sonhava muito em ser mãe, então a gente preparou tudo com muito amor e carinho. E chegamos a montar o quartinho dele no apartamento das baratas. Eu com uau. aquele buchão, quase 9 meses, aquele. No, mas tava estourando. Eu fiquei assim. Eu não tinha chinelo mais para vestir no último mês. Não tinha, nem chinelo entrava no meu pé. Inchou demais. Eu tive pré-eclâmpsia também, né? Uau. Então, assim, chegou com 8 meses de gestação e eu lá, Senhor, prepara um lugar para nós, Pai, prepara, prepara. E aí foi quando o Nathan recebeu um aumento, né, desse patrão dele, que é uma bênção, foi uma bênção nas nossas vidas, Cleidmar. Ele recebeu um aumento e esse patrão dele, que foi quem achou para nós o apartamento, também achou uma casa para nós, direto com um americano. Que benção. Aí conhecemos o americano, assinamos o contrato. Olha para você ver, Sabrina, isso aqui é Deus purinho, tá? Eu amei tanto a casa, eu falei assim, eu quero fazer contrato dessa casa para fazer de 2, 3 anos, não quero sair dessa casa. A casa era uma gracinha de linda. E aí ele pegou e falou assim, o dono da casa, não tem nem lógica isso. Ele falou assim, vamos fazer contrato mês a mês, eu prefiro trabalhar assim. A hora que vocês quiserem sair, vocês avisam um mês antes e pode sair. E eu ainda falei para o americano, não, pode fazer de 1 ano pelo menos, eu amei essa casa, não quero sair daqui. Sabrina, ele falou, não, vamos fazer mês a mês. Uma coisa que não acontece aqui, Não, pelo mesmo valor. não. Na hora eu não entendi, né? Mas eu falei, tudo bem. O importante é que a gente conseguiu a casa, vamos ficar nessa casa. E aí, eu me mudando, com quase 9 meses, aquela barriga enorme, montamos o quartinho tudo de novo. Miguel chegou para nos alegrar. E aí, nós estávamos lá nessa casa apenas 2 meses. Miguel bem pequenininho, com 2 mesinhos de vida. Quando o Nathan reencontra um amigo dele de infância pelo Facebook. E, aliás, essa minha amiga tá aqui, a Camila. Um beijo, Camila. Muito obrigada. E aí, ele encontrou esse amigo pelo Facebook, amigo da igreja de infância, os dois tocavam junto. E aí, esse amigo dele falou: Ué, você tá aqui nos Estados Unidos? O Nathan falou: Eu tô vendo aqui que você também tá. Ele falou assim: Pois é, eu tô também. Começaram a conversar. E aí, eles começaram a trocar, né, ideias assim sobre os estados. E aí, esse amigo dele falou: Não, cara, você ganha muito pouco. Tá doido? A Flórida tá pagando só isso e tal. E aí, né? A gente ficou naquela coisa, assim, meio pensativo. O Nathan falou, ó, eu confio muito nele, ele é meu amigo de infância, ele não ia estar falando uma coisa pra mim que não é verdade. O que você acha da gente ir pra lá? Eu falei, não, Nathan, espera aí. Não vamos ir, porque a gente não pode ir sem um trabalho, nós temos um filho agora. Vamos orar. Minha mãe estava aqui nesse tempo e eu falei, mãe, pede para a sua pastora orar por nós. Minha mãe ligou para a pastora dela orou por mim e ela falou assim: eu vejo que vocês vão mudar.
E ela não sabia nada, Sabrina. E falou assim: eu vejo que vocês vão se mudar, que Deus tem coisas novas para vocês, uma prosperidade novas para a vida de vocês e tudo. A partir desse dia que ela orou por mim, que eu já estava em oração, eu falei para minha mãe: é a resposta de Deus que eu precisava. E aí eu falei para o Natan: amor, prepara aí, porque a gente vai mudar. Glória a Deus. 2 meses só com o Miguelzinho de vida. E aí eu falei: mas Deus vai preparar tudo. E aí eu falei, né? Eu tava com medo, eu queria mudar, mas eu falei pra minha mãe, não posso mudar sem ele ter um emprego. Eu falei, prepara que Deus vai preparar. E aí esse amigo dele, o Thiago, um dia pegou e falou pra ele: então, Natan, eu tô querendo comprar um negócio pra mim e sair da área da construção. Eu trabalho para um americano, ele paga direitinho, tem trabalho direto. E esse americano, eu mostrei suas fotos para ele, as fotos do seu trabalho. Se ele gostar de você, ele vai te ligar. Eu tô saindo, mas eu te indiquei. Mais uma vez, Deus, ele usa pessoas para nos mostrar o amor e a fidelidade dele. Verdade. Então, isso foi fidelidade de Deus nas nossas vidas, porque eles apareceram de repente e por que que ele fez isso, sabe? Ele podia indicar pessoas que já estavam aqui, mas ele indicou o Natan. Então, assim, foi muito de Deus. E conversando com a Camila, depois que a gente se conheceu, porque eu não conhecia eles, a Camila falou: Thay, eu cheguei a falar pro Thiago: Thiago, você tá doido? Você tá mostrando a foto do cara que tá lá na Flórida. Eu sei que você quer ajudar, amor, mas eu acho que seu patrão não vai chamar ele, porque tem tanta gente querendo trabalhar aqui no Augusto E ele longe, mas né? ele longe vai ligar pra ele. E o americano não ligou pra ele, Sabrina. O Nathan não sabia falar nem hi nem bye. Deus trabalha com o improvável. Com o improvável. O Nathan foi e colocou no tradutor lá e falou pro cara e falou pra mim: amor, semana que vem eu tô indo pra Carolina do Sul. Você fica aqui com a sua mãe. Vou ficar umas 2 semanas lá, vou ver o que acontece. E aí eu venho te buscar. Só que minha mãe já tava com passagem comprada para ir embora pro Brasil. Ela ia embora e eu ia ficar ainda mais uma semana lá sozinha na casa. Aí vai vindo, Sabrina trabalhou a primeira semana, o cara pegou e falou pra ele: pode trazer sua família, porque eu quero que você fixe aqui comigo. Pode trazer, pode confiar que você aqui, você tá segurado comigo, pode trazer sua família. O Nathan falou: amor, olha, gostei, ele me pagou direitinho, trabalho legal e tal. Vou arrumar pra te buscar. Espera sua mãe ir embora. Minha mãe foi embora num dia, no outro dia o Nathan me buscou, porque eu tava desesperada de ficar lá sozinha. Pensa, 2 meses o Miguel. Primeiro, buchuda, fui lá e mudei. Aí depois, Miguel, 2 meses, aquela coisa, encaixotando as coisas. E aí. E lembrando, né, que você queria um contrato de no mínimo 1 ano, mas o seu desejo era de 2 anos para segurar aquela casa tão boa, né, que Deus tinha dado para você. Sem imaginar que era só um curto período de descanso que Deus estava te dando das baratinhas. Porque eu para te trazer ficava para assim, um novo lugar. Isso, Sabrina, eu ficava assim: Senhor, como que eu vou receber o meu neném aqui com essas baratas? Tem misericórdia, Pai. Abre a porta para mim. Eu queria tanto um filho, mas essas baratas, enfim, Deus abriu, me levou para um refresco ali naquela casa. Exato. E me levou para lugares maiores. A pastora Luciana está aqui assistindo com a gente. Um beijo, pastora, seja bem-vinda. Ela botou aqui: quem confia em Deus vive milagres. Amém. A Camila Thiago botou assim: foi realmente provisão de Deus. Essa é a Camila que nos trouxe para cá. Eita, Camila, um beijo. Um beijo. Beijo bem especial, porque pessoas que ajudam, a gente tem que agradecer, né? A gente tem que fazer o que você está fazendo, tá? E mostrar gratidão. Parabéns, Camila, pela sua atitude. Hoje você vê os frutos aí, ó. Parabéns. A Andréia Martins está assim: como não adorar esse Deus? Exatamente. Como não adorar? Como não agradecer? Porque a gente vê Jesus através de quem? De nós, de pessoas, né? Que ele envia na nossa vida para nos ajudar, nos auxiliar. E é isso mesmo. Um beijo, mãezinha linda. Um beijo, vó. Amo vocês. Estão aqui assistindo. Então, uma mensagem tão carinhosa. Um beijo. A minha avó Deus abençoe vocês. Esse é um sonho meu, reencontrar minha vozinha. Eu sei que Deus vai prover também. Em nome e assim, aí, cá, quando a gente... Sá, desculpa. Quando a gente tá falando da Camila, né? E aí, quando a gente veio pra cá, aí a gente veio, né? A Camila e o Thiago fizeram questão de ir junto com o Natan nos buscar.
E aí eu não conhecia eles, eu tava apreensiva. Eu falei, meu Deus, eu não conheço eles. E aí eles foram com os filhos dele. Já aí já me apaixonei pelos filhos dele. A Manu e eu virou um grudinho, a filhinha Que deles. legal. E aí, assim, eu me senti tão amada naquele momento, porque eu falei, por que que vocês vieram 6 horas de viagem para me buscar? Podia vir só o Natan. E todo mundo foi lá e me buscou. E assim, foi muito, Deus muito cuidou lindo, dos assim. mínimos detalhes, né? Cuidou, E cuidou. E fala tá, assim, a sua chegada nesse lugar. você foi a primeira pessoa que eu conheci. Vou contar, vamos contar. Aí, eu peguei e cheguei aqui. Foi muito, assim, foi muito especial. Por quê? Só para complementar esse testemunho. Quando a gente chegou aqui, Sabrina, eu não conseguia. O Natan ia receber mais do que o triplo que ele recebia lá na Flórida. Foi uma coisa tão de Deus, que eu realmente pude descansar em cuidar do meu filho, que era o desejo do meu coração, pelo menos nos primeiros meses de vida dele não trabalhar, eu pude descansar, porque Deus deu a provisão tão grande que o Natan conseguia sustentar a casa a partir daí. Então, assim, foi coisa linda mesmo de Deus. E foi tão, tão gostoso. Eu fiquei somente 2 semanas na casa da Camila e do Thiago. Meu marido ficou um mês, né? Ele ficou 2 e depois comigo mais 2. E assim, foi muito gostoso. Eu aprendi a amar mesmo essa família. Eu me dei muito bem com a Camila, aprendi muitas coisas com ela. Ela é uma inspiração de mãe, de esposa. Então, assim, foi momentos maravilhosos que eu vivi ali com eles. 2 semanas que eu morei com eles e foi assim, perfeito. Não teve sabe, aquela. Não teve nada. Foi assim, maravilhoso. A minha mãe colocou aqui, né? Deus é fiel. Tainara já tinha tido a promessa de ir para os Estados Unidos. Ela foi com 15 anos e depois Deus levantou uma missionária dizendo que ela voltaria para esse país novamente. Deus cumpre as suas promessas nas nossas Que vidas. lindo, Amém. que lindo. Agradecer aqui também a Andréia. Ela disse: você é muito simpática, missionária Sabrina. Deus abençoe grandemente a sua vida. Andréia, ó, um beijo com muito carinho. Obrigada pelo elogio. Tenha a certeza que nada vem da missionária Sabrina. Tudo vem de Deus, viu? Obrigada. Não, a Sabrina, gente, a missionária Sabrina, ela realmente é um poço de simpatia. Eu vou contar como eu te conheci. Vamos lá. Ai, vai contar nosso segredo. É um segredo, gente. Um dia a gente foi num evento, tava abrindo um comércio aqui e eu fui com a Sabrina. Vamos lá, né? Fui com a Sabrina, não, eu fui com meu marido, eu não sei, fui com meu marido. E chegando lá, eu me senti um peixe fora d'água e aparece a missionária Sabrina. Sabrina apareceu, me abraçou, falou: como você chama? Nunca te vi aqui, seja bem-vinda na nossa comunidade. E eu me senti assim, gente, como assim? Ninguém nunca me recebeu nesse lugar, não falei com ninguém. E essa pessoa veio com essa luz, com esse jeitinho carinhoso. E aí me apaixonei pela Sabrina. Eu cheguei contando pra Camila, a Camila tá aqui de prova. Falei, Camila, aquela moça muito simpática e tudo. E aí foi a primeira pessoa que eu realmente conheci aqui no Goose Creek. Obrigada, né? E pelo você foi carinho. muito querida comigo, muito. Obrigada. Eu acho muito importante, né, a gente poder recepcionar, né, as pessoas que chegam, dar uma força, porque às vezes as pessoas pensam que ajuda é só financeiramente, né? Mas às vezes emprestar os ouvidos, dar um bom abraço, recepcionar, né, trazer uma primeira impressão positiva faz toda a diferença na vida de alguém. Eu lembro que esse evento foi um evento da Simone, uma grande amiga. Simone, um beijo. A Simone faz bolos maravilhosos. Oi, Fernandinha, beijo. Bem-vinda à nossa live, meu amor. Beijo, Fê. Obrigada, amiga. A Simone estava inaugurando, né, um espaço de festa, né? A Simone faz bolos maravilhosos e ela estava inaugurando um espaço de festa onde ela deu um coquetel e eu fui com muito carinho prestigiar. E ao encontrar a sua família tão linda, aquele bebezinho tão pequenininho, tão teimosinho, e eu e meu esposo, a gente ficou muito feliz, né, de termos conhecido vocês. A gente viu um casal mais jovem que a gente, né, e aí começamos a conversar e para a gente foi muito agradável.
E aí a gente logo se deu muito bem, porque nós amamos comer, né, amiga? Mas esse segredo a gente conta depois. Demais! Isso aí a gente fala eu, depois. assim, né, não queria comer e a Sabrina foi lá, montou pratinho pra mim, que era tudo que eu queria, mas tava sem coragem. E aí, eu quero depois ressaltar mais qualidades assim da Sabrina, mas vou deixar que eu quero fazer um convite para a Sabrina. Então, depois eu quero ressaltar mais sobre a Sabrina. Então, assim, e aí começamos aqui a nossa vida no Goose Creek e agora o Nathan não se vê saindo do Goose Creek, né? Fala aqui, pronto, agora é aqui que a gente vai ficar. Então, assim, eu fiquei um período na minha casa, graças a Deus, cuidando do meu filho. É uma oportunidade, assim, maravilhosa que Deus deu. Verdade. E eu falo assim, eu sou nova, mas eu tenho tantas, assim, histórias de fé, realmente, de confiança no Senhor. Porque eu realmente pedia para Deus dar a provisão para que eu ficasse com o Miguel, pelo menos os primeiros meses da vida dele. E eu fiquei importante, com ele, né? muito importante. E eu fiquei com ele até 1 ano e meio. E aí o meu lado profissional começou a falar, porque eu gosto muito de trabalhar também. Eu falei, 1 ano e meio, agora sim, ele já está pronto para ir para uma babá, né? E começar os passinhos dele e eu voltar a trabalhar. Mas foi um momento muito, muito importante na minha vida ter tido esse tempo com ele. E aí, Issa, né, entra na questão que ele começou a trabalhar com esse patrão e tudo. E depois ele saiu da construção. Eu acho que ele já estava 1 ano com esse patrão dele americano. Ele saiu e foi trabalhar num estacionamento. Foi uma oportunidade que apareceu para ele. E a gente falou, vai, para você não se cansar tanto fisicamente, vai trabalhar no estacionamento. Só que depois não deu certo. E vem aquela coisa de novo, a gente não entende os planos de Deus. Ele não teria saído daquele patrão dele por nenhuma outra coisa. Ele saiu realmente porque ele viu uma oportunidade que ele não fosse cansar tanto fisicamente quanto na construção. E não deu certo. E a gente passou por um final de ano, era Natal muito difícil. Esse Natal a gente passou só eu, ele e o Miguel, e chorando muito, porque a gente falou, e agora? As portas fecharam, né? E a gente ficou muito assim, desesperado, de certa forma, porque ele tinha um bom salário, mas ele saiu para ir para um outro, né, outra oportunidade que não deu certo. E a gente desesperou. E aí entra mais um casal que é muito querido por nós, a Thaís e o Elker. Thaís também está aqui na live, que já foram alívio, refrigério para nós inúmeras vezes. E a gente um dia foi, né, comer na casa deles e a gente compartilhou. E o Elker falou assim: não, trabalha para mim, brother, vou arrumar serviço para você e tal, você começa a trabalhar para mim. E ele começou a trabalhar para o Elker. E daí o Nathan começou a crescer, a mente dele expandir muito mais. E eu tenho comigo que nós temos que andar com pessoas de sucesso, pessoas que têm algo para nos acrescentar. E o Elker é uma pessoa de sucesso que chegou aqui sem nada e conquistou muitas coisas. E assim, o Elker é uma pessoa ímpar, de assim, personalidade ímpar, merece muito tudo que ele conquistou. E eu falo além do material, é uma pessoa ímpar. Ele com a Thaís, são um casal muito maravilhoso. E aí a gente começou a expandir nossa mente. O Nathan começou a conseguir, depois começar a pegar serviço por conta, crescer, abriu a companhia dele. E, né, hoje ele trabalha por conta, graças a Deus. Mas eu falo, a gente não entende, sabe? O Nathan não tinha essa mente assim, tipo, eu vou sair e eu vou tentar começar o meu próprio negócio, vou me tornar meu próprio patrão. Ele não tinha isso. Ele estava bem ali com aquele americano. E Deus arrumou essa forma, né, para que ele conseguisse crescer ainda mais. Então a gente nunca entende os planos do Senhor, mas são sempre maiores. Só para a gente ressaltar aqui, a importância, né, como você citou, de andarmos com pessoa que é luz, que tem visão, né, que tem bagagem, que tem algo a nos passar para o nosso crescimento e desenvolvimento. O seu esposo, Nathan, ele não tinha uma mente de empresário, ele não tinha uma visão, né, empresarial, ele não tinha ainda esse direcionamento. Mas ao andar, né, ao traçar essa amizade com quem já estava nesse nível, ele começou a abrir a visão e a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. E hoje ele chegou aonde ele está. Isso é um grande aprendizado, né?
para as nossas vidas, porque às vezes nós queremos dar voos rasantes como a águia, mas andamos com galinhas. Então, exatamente, falou tudo. é Sim. impossível você voar alto, acompanhado, cercado de quem quer ficar ali, na zona de conforto. Ele poderia estar até hoje, como muitos que nós conhecemos e sabemos que ficam, na zona de conforto. Sim, Não, eu há prefiro muitos anos trabalhar para alguém, ganhar aquele saláriozinho fixo, tá bom, tá dando para eu pagar minhas contas e eu vou continuar ali. Onde Deus nos chamou e nos capacitou para muito mais. Exato. Então fica a dica. Ande com quem te leva além. Ande principalmente com quem te aproxima mais a Deus. Ande com quem vai te ajudar a abrir visão, a olhar para o alto, olhar para o alvo. Nada de andar com pombo e com galinha, gente. Vambora. Não, falou e disse, falou tudo. É realmente isso, sabe, Sá? Eu ficava muito na cabeça dele, porque eu tenho um lado meu gritante, assim, empreendedora. Só que eu tenho umas coisinhas para tratar, eu realmente tenho dificuldade, eu começo alguma coisa, eu sou imediatista, isso é muito errado. Mas eu tenho esse lado meu Mas muito vai chegar o empreendedora. seu tempo, Vai, em nome vai de chegar a Jesus. sua hora e você já enxergou, né? São as suas confissões, a sua palavra ali. Você já enxergou onde está o defeito. Exato. Então, agora, o próximo passo é mudar, Sim, consertar. com E o certeza. próximo é o sucesso, não tenha Isso dúvida. mesmo. Sim, porque eu realmente eu tenho esse lado meu muito forte, que a gente vai entrar nisso, mas eu tenho esse problema de ser muito imediatista e eu também acredito muito no que, nas suas palavras. Vai chegar o tempo e eu sei que Deus vai me presentear realmente com algo que eu vou gostar e vai agregar, enfim, vai Em nome de Jesus, Amém. é o que eu profetizo para a sua vida. Amém. E creio que todos que estão assistindo estão nessa corrente aí. A próxima live vai ser você contando aí esse projeto que Deus abriu as portas. Amém. Então, vamos lá. Daí a gente estava aqui, tranquilo, passamos por esse perrengue e eu comecei a trabalhar também nesse período. E olha só, Sabrina, mais uma vez, Thaís e Elker nos abençoando. Eu cheguei neles, falei do meu desejo de começar a trabalhar fazendo Uber, né? Você pegou essa parte da minha vida, né, Sá? Uber. Peguei. Muito gostoso. E eles apoiaram a gente, nos ajudaram. O meu amigo John, da Sarinha, já era Uber e ele foi quem deu... Também pessoa especial demais. Muito, casal muito especial. Nota 1000. E sabe, Sá, ele não teve assim, não, eu não, imagina, eu vou perder com pessoas para Tainara, concorrência, não. Ele chegou no Natan e falou assim, ô Natan, libera elas de trabalhar no Uber, moço, tá doido? Eu trabalho lá no Uber, é legal, dá um dinheirinho, vamos lá, vai. Não, Thay, vamos lá, compra o carro, vamos começar, eu te indico e vamos lá. Então ele não me olhou como concorrente, sabe? Você não tem noção da importância do que você está falando. Sim, porque que aqui delícia muito isso. ouvir que ainda existem pessoas que, ao invés de jogar areia, porque você vai desenvolver o mesmo projeto, o mesmo trabalho, estendem a mão e te empurram, te impulsionam a ir. Faz, porque você é você, eu sou eu, a sua característica é uma, a minha é outra, e o sol é para o justo e para o injusto, e a oportunidade é para quem quer. Né? Que lindo, que lindo. Parabéns pro John. Eu não podia esperar nada diferente. É incrível, né? Sim. Ele me apoiou tanto. E eu comecei com gêmeos. Foram meus primeiros, né? As primeiras crianças que meu Uber era voltado para Uber escolar. E depois foi assim, tanta criança. Eu cheguei a ter 18 crianças, Sabrina, no dia. Todos os dias, 18 crianças. Fazia 4 escolas, todos os horários imagináveis. E assim, Deus abriu a porta tremendamente. Foi muito. E aí, não, John, querido, ele realmente nos impulsionou e foi quem falou pro Natan, libera ela de trabalhar, moço, lá no Uber, que o Natan tinha medo, né? Então, assim, foi bênção, um período que eu amei da minha vida, que eu gosto muito de criança. E aí a gente vai para o próximo passo. Quando o Natan sofreu um acidente esquiando e eu precisei mudar toda a rota da minha vida profissional e tudo. A gente foi esquiar, né? A primeira era a minha primeira vez, a dele já era a segunda.
E ele se acidentou no último dia da viagem nossa, de noite, no último dia, na última noite. Ele se acidentou e quebrou o joelho. Uma coisa que eu preciso falar aqui, Sabrina, isso tinha sido revelado por duas missionárias de Deus, que ele ia sofrer um acidente. Thaís está aqui para comprovar, Camila, pessoas que eu compartilhei na época, eu recebi duas profecias muito fortes de que ele ia passar por isso. E eu tava achando que era acidente de carro, porque na minha cabeça não me vinha, eu pensava que era carro, ele vai sofrer um acidente, eu vejo ele de perna para cima. Mas isso, elas falaram, é trabalhar de Deus. Deus quer trabalhar e vai trabalhar até no casamento de vocês com isso. Glória Então, a Deus. assim, não é para murmuração, é porque Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, né? A palavra já nos afirma, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que realmente Deus queria curar, sabe? Foi algo que, como aquela passagem, não foi para a morte, mas foi para a vida, tá? Então, Glória a realmente, Deus. ele sofreu esse acidente e aí a gente passou por um período bem difícil. Nesse período que nós passamos, a gente viu, assim, a união da comunidade. Sabrina não esperava que a gente ia ter tantas doações, tanta ajuda, tanto carinho. Foi, assim, coisa tremenda da parte de Deus. Não vou poder citar aqui as pessoas, porque foram muitas pessoas. Não quero cometer o erro de esquecer alguém. Mas foram várias visitas na nossa casa, muitas doações. Assim, eu paguei todas as contas, a gente pagou todas as contas. Deus proveu de uma maneira. E eu chorava muito quando ele sofreu esse acidente. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor já tinha avisado, mas eu sou falha, eu sou ser humana, eu sou carne. Então, me veio aquele desespero da questão financeira, mas Somos graças a humanas, Deus. né, Thay? Mesmo sabendo que vai ocorrer aquilo que Deus falou, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que ele fala, ele cumpre. Mas como seres humanos, né, limitados que somos, quando passamos no processo, né, às vezes até desacreditamos um pouco, não é possível, será que era isso mesmo que Deus tinha? Mas exatamente. Ele tem um propósito, né? Gente, eu não passava pela minha cabeça que ia ser esquiando, nem passou pela minha cabeça. E quando a Thaís subiu pro apartamento para me falar que ele tinha sofrido um acidente, eu abracei ela e falei assim, amiga, é aquilo que tá acontecendo. Abracei a Thaís e falei essas palavras, porque na hora me veio a memória. E assim, a primeira pessoa que me entregou essa profecia, eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. Uau. Ela se entregou e nunca mais eu vi essa moça em toda a minha vida. E eu tava meio duvidosa. E aí, outra missionária do Brasil foi e confirmou a mesma palavra, com as mesmas palavras. Foi uma coisa, assim, profunda mesmo. E aí foi quando eu mudei minha vida profissional. Porque o médico falou 1 ano para ele poder voltar a realmente andar direitinho. O joelho dele quebrou em várias partes. Ele tem que ter que fazer uma segunda cirurgia. Não teve como fazer tudo em uma. Mas graças a Deus, essa segunda, vamos dizer, mais opcional. Ele pode conviver com essa dor, mas ele consegue andar, ele voltou à rotina dele. Mas tem que ainda operar, que é no menisco. E então a gente passou por esse momento e aí o médico falou 1 ano, 6 meses para ele voltar a pôr o pé no chão. E ele falou, ele não vai poder mais trabalhar com isso. De cerâmica, não mais, porque ele não vai poder se ajoelhar para fazer cerâmica. Um dia na nossa igreja foi um pregador de fora e ele estava na pregação, ele enfatizava muito 3 meses, 3 meses, 3 meses. Deus muda cenários em 3 meses, enfatizando. Ele não entregou nada diretamente para mim, mas aquela palavra eu já peguei. E a minha amiga que estava atrás de mim, Camila, me cutucou e falou assim, recebe esses 3 meses na sua vida, Tainara, na vida do Natan. E eu fui pegando aquela palavra e eu peguei e falei, Senhor, 3 meses o Natan vai voltar. É interessante esse ponto aí que você está ressaltando. Às vezes a gente fica esperando uma resposta de Deus numa profecia direta vinda de alguém, né? De uma boca humana para a nossa vida, né? E, no entanto, o Senhor fala da maneira como Ele quer. O que nós precisamos é estarmos atentos. Quando na palavra de Deus, Ele profetizou, né? Quando Ele falou, quando Ele determinou 3 meses, você, como serva, atenta, alguém que estava buscando resposta, o que você fez?
Agarrou Peguei. mesmo, tomou posse dela. Isso foi tão forte, Sabrina, tão forte, porque assim, eu realmente peguei aquilo e eu falei, Senhor, é 3 meses o Natan vai voltar a colocar o pé no chão, não é 6, é 3. Deus. E aí deu 3 meses, Sabrina, quando esse menino foi voltar no retorno, ele já tava botando o pé no chão. E o médico falou, não, porque você, meu Deus, não, é mais ou menos 1 ano para você ainda voltar a andar. Sabrina, não foi nada disso. Com 6 meses ele já tava sem a muleta andando normal. Que era para ele pôr o pé no chão. A palavra é a do Senhor. Sim. E aí ele já tava andando e tudo. E aí quando foi com uns 4, 5 meses de acidente, e eu comecei a fazer extra trabalhando no chão goiano. Fazia Uber, final de semana chão goiano, bora lá, de noite chão goiano, para poder fazer um dinheirinho. E nisso, eu falei pro Natan, o Natan falou assim, amor, eu não aguento mais ficar em casa. Eu tô me sentindo mal, eu sou homem, eu sou provedora, eu não aguento, eu não aguento. Eu falei, amor, calma, vai dar tudo certo. E ele teve a ideia, olha, Tainara, eu acho que eu consigo dirigir. Porque eu quebrei a perna esquerda. Eu vou deixar a perna esquerda, coloco a muleta no carro, vou conseguir dirigir. Começou a dirigir e ele falou para mim, Tainara, você vai ter que arrumar alguma coisa para você fazer e passar essas crianças para mim. Eu vou começar a buscar as crianças, você só vai ter que realmente passar para outra pessoa os bebês que tem que entrar na escola para pegar. Eu não vou conseguir, porque eu ainda estava de muleta nessa época. Mas os maiorzinhos, né? Os maiores, tranquilo. Foi, e aí, beleza. Um dia, olha só, Sabrina, gente, parece loucura, mas olha, gente, eu contando assim, a gente fala as coisas de Deus, né? Parece loucura mesmo. É loucura. Eu estava lá no chão goiano, e aí um senhor que trabalhava lá, seu Aristeu, a gente estava conversando e falando de trabalho. E eu falei para ele assim, nossa, tem um lugar aqui que eu desejo tanto trabalhar nesse lugar, que chama Brazilian Wax. É um spa, e toda vez que eu passo lá na Rivers, eu fico imaginando eu trabalhando lá. Porque eu sempre trabalhei com público no Brasil, eu gosto tanto. E eu sei lá, eu gosto daquele lugar. Tem a minha cara, eu falei para ele. Sabe o que ele respondeu, Sabrina? Sério? Pois então, eu moro num dos quartos de uma casa que é do dono do Brazilian Wax. Você quer que eu fale com ele de você? Não. Aí eu respondi, olha aí a pouca fé da pessoa agora. Pouca fé minha nessa hora. Eu falei para ele assim, tá bom, pode falar. Mas uma vez eu mandei mensagem, eles falaram que eu nem podia ir para entrevista porque eu não falo inglês. Então eu já pensei assim, tadinho, vai lá, vai falar, mas não vai dar nada. Não vai dar em nada, né? Eu não tenho inglês, então não tem jeito. E aí, passou uns dias, eu fui lá de novo, né, fazer, que eu tava indo de vez em quando trabalhar no chão goiano. Ele falou assim, ó, tá aqui o número da secretária dele, você liga pra ela e você fala seu nome e ela vai marcar a entrevista com você. Tudo bem. Saí de lá, liguei pra ela. Ela falou, ó, você vai lá na Rivers, vai procurar a Carol. Fui. Sabrina, cheguei lá. A Carol gostou de mim de graça. Foi na hora que ela me viu. E ela falou assim, Tainara, eu vejo um potencial tão grande em você. Ela falou assim, a gente tá com a gerente de lá para sair de lá, porque ela vai gerenciar uma loja nova nossa. E eu vejo você até se tornando uma gerente lá. Aí eu falei, Jesus. Eu falei para ela, então, só que assim, eu não falo inglês, eu não menti hora nenhuma. Falei para ela, eu realmente queria muito trabalhar com vocês, mas o meu inglês é bem básico. E ela falou assim, não, mas eu tô vendo em você que eu acredito em você. Mas desse jeito, ela falou, não precisa assinar as papeladas agora. Você vai pegar e vai lá treinar com uma americana. Você vai treinar 2 dias. Se ela falar que você dá conta, você assina a papelada e começa a trabalhar. Sabrina do céu. Olha, fui toda feliz. Liguei pra Thaís. Thaís sabe disso, que eu era doida pra trabalhar lá. Falei, Thaís do céu. Liguei pra Thaís, fui, comecei. A americana foi tão bondosa, Sabrina, porque eu não sabia que depois a Carol ia questionar a americana, né, detalhadamente. E ela foi questionar a americana, e a americana falou assim, não, ela dá conta. Só que eu tava usando o tradutor os 2 dias para falar com a americana. A Cláudia nem sabia que eu tinha sido contratada, porque a Cláudia não contrata sem inglês. Então, um ponto muito forte nisso. E aí eu peguei e a menina falou que eu tinha passado no teste. A Carol falou: você passou no teste, pode começar.
Sabrina, eu comecei. Eles dão uma folha lá que é um treinamento. E aí tem os scripts, né, das coisas que você vai precisar falar. Eu faltava engolir aquele script. No dia que eu ia começar realmente a trabalhar mesmo, que não ia estar mais a americana lá, ia estar só eu lá, essa americana continuou trabalhando lá, mas ela ia ser em horário diferente. Sabrina, eu faltava engolir aquele script, ficava repetindo, repetindo, repetindo. Falei, pelo menos isso eu tenho que aprender. Cheguei lá, só no script na cabeça, e fui desenvolvendo. Aí começou as ligações que tinha que fazer para os clientes. Sabrina do céu, eu colocava no tradutor, ficava lá ensaiando, ensaiando, e comecei a fazer as ligações. Conheci a Cláudia me achou simpática, e mal sabia ela que eu não falava o inglês. E aí, depois de um tempo, ela E foi tudo descobrir que eu... estava indo bem, porque Deus queria que a equipe achasse graça em você. Sim, isso foi Deus purinho, porque foi pela graça, porque o inglês não tinha mesmo. E aí, até um dia que ela descobriu que eu não falava inglês, mas eu já estava toda envolvida na companhia. E ela começou, assim, sabe, a me acompanhar. E ela falou, tá, sua evolução é muito grande no inglês. Você evoluiu demais. Hoje a gente sabe que você tem total capacidade de estar ali de gerente, mas realmente eu não falava nada. Então, assim, foi Deus que me abriu essa porta. E aí eu passei o Uber para o Natan e comecei a trabalhar no Brazilian X e voltamos a ter duas rendas. Depois de um tempo, ele voltou para a construção, depois quando ele realmente ficou 100% recuperado. E aí se fechou esse ciclo na minha vida de Uber, que eu gostava muito. Mas estou ali no Brazilian X, que eu também gosto demais. E assim, sabe, foi uma vitória na minha vida, porque era um desejo muito grande meu. E Deus realizou. E eu olhava, o Nathan sabe disso. Eu falava, nossa, amor, como eu queria trabalhar nesse lugar, mas eu não vou conseguir. E eu sempre achei que eu não ia conseguir. Então, Deus abriu essa porta, um desejo que era muito grande no meu coração. E Então, assim, assim, hoje você trabalha no spa, o Natan está totalmente recuperado, voltou às atividades com a construção por conta própria, é isso? sim, sim. Ele tinha conseguido builders para ele na época antes dele quebrar o joelho. Depois ele conseguiu, né, reconquistar esses builders, achar outros e conseguiu voltar a caminhar sozinho, né, com a empresinha dele, graças a Deus. E eu tô ali no spa. E ali eu cresci muito também, viu, Sapo? Eu posso compartilhar com vocês Claro, aqui? Nesse crescimento? claro. Eu comecei lá de recepcionista e depois eu subi para gerência do spa. Depois, eles. Olhe para você ver. Outra coisa, gente do céu. Outra vez que uma mulher orou por mim e falou assim: Sabrina, você vai criar algo dentro dessa empresa que você tá que ainda ninguém conseguiu criar. Eu tomei posse daquilo, mas eu falei assim: eu falei para minha mãe estava aqui, né? Que minha mãe estava aqui recentemente. E eu falei assim: mãe, eu tenho a faculdade da vida. Eu não tenho nem faculdade, eu não tenho nem inglês. E eu vou desenvolver algo para a empresa. Chegou um dia, a Carol falou assim, Tainara, a gente quer desenvolver um projeto grande aqui na empresa de inventário. E eu queria que você me ajudasse. Eu falei, tá bom, bora, tamo dentro. Nisso, Sá, acabou que o projeto foi ficando quase integralmente nas minhas mãos e a Carol, como ela já tem as suas funções dentro da empresa, ficou ali como uma auxiliadora. Eu comecei eu mesma a entrar em contato com o sistema, os vídeos eram todos em inglês e eu ficava estudando aqueles vídeos para desenvolver esse projeto, um projeto muito bacana para a empresa. E eu fiquei durante 5 meses no desenvolvimento desse projeto. Foi quando eu comecei as viagens para a Cláudia. Então eu conheci todos os espaços que a Cláudia tem, porque como eu criei esse projeto, eu dava o treinamento também para gerentes. Então eu cheguei em lugares dentro da empresa que eu não achei que eu chegaria e muito menos com menos de um ano dentro da empresa. Agora eu já tenho um ano, né? Mas quando eu comecei ali, eu não imaginei que eu ia crescer ali dentro. E ali eu fui crescendo e aprendi muita coisa para o meu desenvolvimento profissional. Testei meu inglês em vários níveis, porque tem espaço que só tem americanas e eu tinha que treinar essas americanas. Então, assim, eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente falando ali dentro. E eu queria ver também, Sá, se eu poderia, desse espacinho, falar rapidamente sobre a Cláudia. Porque a Cláudia é uma pessoa muito querida, só que ela é muito mal interpretada, às vezes, na comunidade. É um pouco polêmico, mas eu tenho que falar, gente. A Claro, Cláudia, claro.
como ser humano, né? Quem estiver assistindo aqui, a pessoa que não gostar da Cláudia, meu amor, você tem que, não sei, nascer de novo. Porque a Cláudia, como pessoa, eu tô falando fora o spa, nada na área profissional. Como qualquer empresa grande, né? A gente tem ali algumas dificuldades dentro da empresa, isso é normal. Eu falo Cláudia, pessoa. A Cláudia é um ser humano muito maravilhoso, já ajudou muita gente. E antes de eu entrar lá, eu escutava muitas coisas que a Cláudia até prejudicava pessoas. E, gente, a Cláudia é um ser humano incrível. Quando alguém sai de lá do spa, ela não vira as costas. Ela, pelo contrário, ela apoia a pessoa. A Lacey trabalhou lá, fez sobrancelhas lá. E quando ela saiu para abrir o próprio negócio, a Cláudia deu super apoio, uma pessoa muito querida. E eu quero enfatizar isso aqui para quem está assistindo, porque às vezes as pessoas não conhecem a Cláudia, pessoa, e ela é incrível. Essas 25 lojas que ela tem, mérito dela, porque ela chegou aqui sem nada, uma pessoa super empreendedora. Mas sabe por que eu falo que Deus colocou ela nesses lugares tão altos, Sabrina? Porque ela merece. Uma pessoa com aquele coração, eu tô pra ver aqui, viu? Ela, assim, cada história que eu já escutei de quem ela ajudou, porque agora convivendo a gente descobre muita gente que ela ajudou. Coisas que ela faz, ela é um ser humano muito incrível. E eu acho que ela merecia. Eu precisava usar esse espaço aqui para falar isso, para quebrar essas polêmicas. Eu acho bem interessante e eu acho bem legal você ter ressaltado a história da Cláudia, né? Eu não a conheço pessoalmente, mas poderia ser a Cláudia, poderia ser a Joana, poderia ser a Maria. O que me chama a atenção é o pré-julgamento das pessoas antes mesmo de dar a oportunidade de conhecer, né? Muitas das vezes, boatos são soltos, né? Como aquela historinha do travesseiro com a pena, né? Vai lá no último andar do prédio e abre o travesseirinho com as penas e solta. Agora tenta catar essas penas. Impossível. Exato. Né? Já falou, já soltou, e aí cria-se uma imagem negativa de uma pessoa que às vezes é maravilhosa. Eu não posso falar nada a respeito da Cláudia, porque eu não a conheço pessoalmente, mas compartilho do que você falou. Já escutei muitas coisas negativas a respeito dela, também escutei coisas positivas a respeito dela, e eu, Sabrina, me dou a oportunidade de conhecer. Eu preciso conhecer, eu preciso conviver, né, para que eu possa tirar as minhas conclusões se você merece estar comigo ou não, porque somos nós que escolhemos quem senta na nossa mesa, né, quem participa da nossa vida. Mas antes de eu determinar se eu quero a sua amizade ou não, e se como amiga você serve para mim ou não, porque às vezes também aquilo que não se encaixa na minha vida pode se encaixar na sua, né? Sim. Então nós temos que respeitar. Então é muito legal, né? Não, você ressaltar isso, né? E usar uma pessoa pública, porque a Cláudia é uma pessoa pública conhecida, é uma empresária de sucesso. Muito então é bem legal. Tem o meu apoio todas as vezes que algum convidado meu, gente, quero deixar isso bem claro. A pastora Cristina está falando aqui. A Cláudia nunca tinha me visto e me convidou para fazer uma oração na inauguração do instituto dela. Não tive a oportunidade de conhecê-la no mais profundo. Faz uma live com ela. Então, é uma boa pedida, pastora Cristina. Falando nisso, eu vou dar um spoiler. Ela vai vir para o meu podcast também. E você também pode trazer ela aqui, com toda certeza. Então, vai ter duas lives, porque ela é uma pessoa... a Cláudia. Sim. E vamos dar oportunidade também para que ela possa contar. Não que a gente deva satisfação, obrigatoriedade de justificar, não é isso. Mas é muito legal quando a gente tem um espaço assim, ao vivo, eu conversei com ela hoje mesmo. E eu falei assim, Cláudia, eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado. Demorou um pouquinho, porque a Cláudia, ela é tímida, mas ela vai vir. E ela falou, eu falei, Cláudia, você precisa também desse espaço. E você falou tudo. Eu fui, quando eu comecei a trabalhar lá, um pouquinho de medo. Mas depois eu tive a minha experiência com a Cláudia. A Cláudia é um ser humano doce, um ser humano de coração, assim. Ela é ímpar, uma pessoa muito querida. E eu não convivo com ela, viu, gente, todos os dias. Ela não fica na minha loja de Hanahan, ela fica em outra loja. Eu vejo ela muito raramente e eu criei uma admiração e um carinho muito grande por ela.
E volto a dizer, princípio da gratidão. Porque ela, né, através da vida dela, eu coloco pão na minha casa, junto com meu esposo, claro. Mas eu falo assim, tenho muita gratidão né? pela E oportunidade. também, tá, eu acho que vale a pena dizer também o seguinte, para você ela foi uma pessoa ímpar, ela foi bênção na sua vida, mas se com outra pessoa houve algum desentendimento, houve alguma curva no percurso, não há problema, porque não dá para você agradar a todos, é impossível, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, santo, né, poderoso, ele não agradou a todos. Tiveram aqueles que foram contra ele, né? Crucificaram ele. A gente sabe da história do nosso Jesus. Então, assim, nós não vamos agradar a todo mundo. E não há problema nenhum as pessoas que eu não me simpatizei, ou comigo eu tive uma má experiência. Ok, mas que você não use isso para influenciar outras. Que você respeite a opinião de quem gosta, de quem apoia, né? De quem tem algo para falar, para elogiar. Isso é respeito, né? Isso é direito, isso é muito legal. E por mais pessoas iguais a você, que aproveitam essa oportunidade de ressaltar, né? E de honrar as pessoas que são importantes na sua vida. Isso é muito legal. Parabéns. Obrigada, Sá. Então é isso, assim, o que mais vocês querem saber? Eu tenho tanta história que a gente tem que, né, resumir, que é muita coisa. Thay, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Sim, mas antes de terminar, eu quero fazer uma rapidinha com você. E quero, antes da rapidinha, te perguntar algumas coisas que eu acho muito interessantes. O pessoal tá aqui elogiando gostosinho aí, gente. Obrigada, ele é um delícia. Ele é um delícia. Essa pequinha de mamãe. Ele é um delícia, Miguelzinho. Thay, hoje você faz parte de que igreja? Eu estou na Assembleia de Deus, Pastor Hélio. Quero deixar aqui o meu beijo, o meu abraço para o Pastor Hélio. Pastor é homem de Deus. Tenho muito carinho por ele e por toda aquela igreja. Já estive ali visitando, nunca participei como membro, mas já fiz várias visitas e tenho muito carinho por todos ali. Tá, e hoje, então, o que você desenvolve é o atendimento no Spa da Cláudia de Ranahan, certo? Aqui na nossa cidade. Seu esposo, graças a Deus, recuperado aí e tocando o business dele adiante. Deus abençoando. Eu quero agradecer por você ter compartilhado um pouquinho, né, da sua experiência a nível americano, né, a sua experiência de vida particular. Obrigada, né, por ter confiado no nosso programa, no Montenegro Convida, e compartilhado com todas essas pessoas muito queridas, né, pessoas assim, muito fofas que estão com a gente aqui na live. Essa troca de carinho, essa interatividade é muito gostosa. Muito obrigada a você, muito legal isso. Eu quero te agradecer porque, assim, quando você expõe algo pessoal, né, algo particular, é porque Deus tem realmente algo para fazer através desse testemunho. E realmente a sua vida, na sua vida, Deus escolheu fazer de repente. Eu tenho a pastora Luciana, que está aí com a gente na live, ela é uma mãe para mim. Né? E muitas das vezes nós estamos orando, a gente tem uma conexão muito, muito grande da parte de Deus, e ela sempre fala para mim assim: minha filha, presta atenção, Deus pode fazer um de repente. Deus não precisa de tempo, porque o tempo está aqui, ó. Ele é o Senhor do tempo. Então, assim, eu vi isso se cumprir na sua vida através do seu testemunho, né? O de repente de Deus. Foi muito rápido. Deus te abençoou com um marido que te honra, que te ama, né? Um homem de Deus, um homem trabalhador. Te trouxe para outro país, para outro povo, né? E fez coisas maravilhosas. É óbvio que no percurso tiveram sim decepções, tiveram tristezas, né? Tiveram desencontros, mas o Senhor permanece fiel na sua vida, na vida da sua família.
E eu acho que é isso que nós queremos passar através do Montenegro Convida, né? O nome já diz, eu convido para trazer vida. Vida. E eu tenho certeza que você trouxe vida através do seu testemunho. Amém. E é por isso que eu vou fazer essa rapidinha com você. Você vai falar a palavra que vem na sua mente. Ai, eu vou falar meu a Deus. palavra e você vai responder o que vem. Vida. Deus. Família. Tudo. Sonhos e metas. Sonhos e metas. Oh, meu Deus, vem alguma coisa na cabeça. Confiar. Vou escolher confiar. Profissionalismo. Profissionalismo. Ai, gente, tô muito ruim com esse jogo. Vai lá, fica à vontade. Profissionalismo. Vou colocar empreender. Top. E Deus. Tudo. Minha vida, tudo, né? Tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo para ele. Sim, né? com certeza. Eu te agradeço essa Eu oportunidade que te agradeço. de conhecer um pouquinho mais de você. Deixa eu te falar então, né? Porque o podcast, gente, tá bem parado meu podcast, mas vamos lá. Estamos aí porque é uma correria esses Estados Unidos, mas era um desejo grande no meu coração que eu consegui fazer, mas tô meio parada. E eu vou voltar, já tenho alguns convidados e como eu falei, eu quero fazer um convite especial aqui para... Oh, meu Deus, só um minutinho, Miguel. Espera, tá desligado. Quero fazer um convite especial para a missionária Sabrina. Primeiro, assim, que eu gostei muito, tá, da sua iniciativa de fazer o Montenegro Convida. Eu tenho muito dentro de mim que há espaço para todos, então, para mim, você não é uma concorrente. Para mim, é um prazer estar aqui e desejo muito sucesso, que seja, assim, um sucesso mesmo, que alcance vários lugares e países esse canal de vocês aqui, que tem sido, né, um canal de bênçãos, uma fonte de bênção para a vida das pessoas. E eu desejo muito que você venha também no meu podcast, porque você é uma pessoa, assim, todo mundo conhece a Sabrina. A Sabrina é super conhecida na comunidade, uma figura muito especial, muito conhecida e que tem muitas coisas para transmitir, muitas coisas para falar. E eu desejo muito que você tenha esse espaço também, como você me deu esse espaço aqui no meu podcast, para você falar mais da Sabrina Montenegro, a Sabrina Pessoa, que é uma pessoa muito querida. E eu quero muito que você participe com a gente aqui também, tá bom? Vai ser um prazer. Assim, né? E eu confesso que você é muito entrevistadora nata. Amiga, eu fiquei aqui, eu tô aqui chocada. Tem todo, sabe, assim, o dom, a postura. Parece que eu tô realmente na televisão aqui. Você com esse iPad, um jeitinho. E assim, eu não levo tanto desse jeito entrevistadora. Eu criei o podcast porque eu gosto de falar. Mas eu tô aqui, eu falei, gente, que arraso, espetáculo a sua postura. Muito de entrevistadora mesmo. Amei estar aqui. Agradeço muito todo mundo que assistiu. Um beijo grande para todos. E Sá, vem no meu podcast, viu? Você vai ser muito bem recebida aqui, vai ser um prazer. Eu já prometo aqui, né, diante do nosso público, que é meu público, é seu público nessa live. Eu fico muito lisonjeada pelo convite, obrigada. Vou confessar algo para você. É resposta de oração, porque muitas pessoas têm pedido para que eu conte um pouco da minha história, né? Sim. Fale um pouco do meu ministério, fale um pouco da minha história de vida, que é muito polêmica. E eu tento fugir sempre, porque polêmica é polêmica, né? Então, sim, eu tento sempre fugir disso, mas as pessoas me pedem, né? Pela superação, por muitas coisas que eu passei aqui na América. E eu falei, bom, se isso for realmente da vontade de Deus, vai surgir a oportunidade de uma maneira bem tranquila, bem suave. Então, assim, receber esse convite é ter a certeza que eu tenho realmente uma história de vida, né, com Deus para agregar na vida de pessoas. E com certeza eu vou estar presente com você.
Agradeço mesmo de você achar que eu sou uma apresentadora de verdade. É só Demais! realmente. Parece da televisão, Sabrina, Gente, verdade. quem sabe, né? O Senhor, eu falo para você assim: eu gosto de lidar com vidas, eu gosto de ouvir testemunho, eu gosto de aprender. Eu aprendi com você, eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram aprenderam com você, né? Uma jovem mãe, uma jovem esposa que já tem uma bagagem, que já tem tanta experiência de fé, de esperança, de mudança, de crescimento Obrigada. com Deus. Então, assim, tudo isso é o que diz a palavra, é trazer à memória somente aquilo que dá esperança. Que traz E esperança. todas as vezes que as pessoas lembrarem do testemunho da Thay, vai trazer esperança. Amém. Né? Ela conseguiu, ela alcançou, eu também posso. Né? Hoje você está seguindo a sua vida com o seu filhinho maravilhoso, já grandinho, tá seu esposo também. Aqui, Sabrina, desculpa de novo, porque meu marido foi para a igreja e ele tá aqui aprontando. Não esquenta. Tá, mas olha, podcast com você, vamos falar 3 horas. Vamos deixar rolar, que eu sei que tem muita história boa aí. Viu? Ó, gente, se prepare então para assistir, porque eu vou contar um segredo para vocês. Tem polêmica pra caramba. Tem muita polêmica. E eu tô aberta. E eu vou deixar ela perguntar o que ela quiser, porque nós estamos aqui. Vou fazer um roteiro todo lá, hein? Verdade. Aqui, só para agradecer, eu quero deixar uma palavra final, gente, que vocês voltem a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. E mesmo que pareça impossível, pareça longe demais, Ele é fiel, né, para cumprir, para realizar os sonhos do nosso coração. E fiel para cumprir suas palavras, suas promessas. Então, se você tem uma promessa, se apegue nessa promessa e viva, né, essa promessa. Viva o novo de Deus para a vida de vocês. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Como eu falei aqui, são tantas histórias, teve muitas que não deu para contar. Eu vivo de sonhos. E Deus, né, é quem realiza o meu sonho. Eu sou a sonhadora, Deus é o realizador. Então, eu quero deixar para vocês essa palavra. Se vocês têm desejo de vir morar nos Estados Unidos, que são muitas pessoas, né, Sá, que assistem, têm esse desejo, Deus é fiel para realizar isso na vida de vocês. E apesar de todas as dificuldades, os empecilhos que a gente encontra no começo, mas a gente ainda consegue, né, no final, ter muitas realizações, tudo debaixo da graça de Deus. Então, se você vier debaixo da graça de Deus, não importa o que você vai passar. No final, vai ser alegria, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, fiquem com essa mensagem no coração de vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Sabrina, obrigada de novo pela oportunidade. Foi muito especial. Beijo, tá bom? Meu amor, eu beijo que agradeço. no seu coração. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo a todos que nos assistiram. E, ó, gente, o vídeo, tá? A entrevista vai estar lá no nosso canal do YouTube, Montenegro Convida. Vai lá, acessa, curte, compartilha, espalha para todo mundo. Compartilha bastante. E até segue lá, Montenegro Convida. Beijo. Beijo, obrigada. Sá. Deus abençoe. Tchau, tchau.